Fala, mestres, tudo bom com vocês? Que alegria estar com vocês em mais um vídeo aqui no nosso canal. E se você é dono de software house, dono de SaaS, quer ter sua software house, programa, trabalha em uma software house, você está no lugar certo. Você está no canal da Software House Exponencial, o lugar onde a gente ajuda a crescer e exponenciar os resultados do seu negócio de tecnologia, do seu negócio de software. Então aqui é o lugar que você vai ficar atualizado para tudo que está acontecendo do bom e do melhor, seja no mundo dos negócios de tecnologia, seja no mundo das ferramentas de tecnologia que você usa dentro da sua software house. Então, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Hoje eu quero bater um papo com você muito especial sobre o que está acontecendo no mercado com relação a essa transição que a gente está vivendo aí mais ou menos a partir de 2023 para cá, que é a era do prompt, cara. Como é que ficam os SaaS, os RPs, os CRMs, toda essa galera que veio construída, né, em cima de uma base de muitos anos atrás, com um espelho, por exemplo, do que acontece no Windows, né? Windows 95, Windows XP, esses softwares, né, esses sistemas operacionais, a parte visual, o layout deles, foram o que foi se virando padrão ao longo dos anos dentro da indústria. Então o que a gente tem hoje, cara? A gente tem softwares que são um emaranhado de campos e botões, né, para tudo que é lado, que são complexos, que são difíceis de usar, que são difíceis de entender, que são difíceis de dar manutenção. E isso não é só para o lado do usuário. Essa dificuldade nessa interface que esses softwares têm se aplica e gera efeitos colaterais até mesmo dentro da própria software house, por questão de implantação, treinamento do usuário, suporte, tudo isso acaba virando uma grande bola de neve todos os dias dentro da software house, que é quase um trabalho de enxugar gelo ali, porque toda hora tem problema e muitos desses problemas vêm por conta disso, a dificuldade de usar o software, de dar manutenção no software, de entender o que o software faz, né? O que mais tem na software house a software house falando, mas o cliente não entende, mas eu já treinei, mas o cliente não sabe, e não sei o que. Cara, isso é normal. E isso é um efeito colateral disso que foi construído, né? Ainda mais quando a gente está dentro de software houses, que é o programador ali que faz tudo, né? O programador que desenha a tela, o programador que imagina como é que deve ser o melhor uso daquilo, não tem um estudo, nada disso. E aí o que ele faz na maioria das vezes? Ele facilita o trabalho dele, ele enche a tela de botão e de campos para que se o usuário precisar tá lá, eu não preciso mais mexer no código, né? É isso daí que acontece. Mas essa ditadura dos botões chegou ao final e a gente está numa ascensão da linguagem natural. Agora, cara, é conversar com o software. A gente está fazendo isso o tempo inteiro, né? A gente está conversando com as IAs, a gente conversa com o ChatGPT, a gente conversa com o Cloud, a gente conversa com várias ferramentas, até mesmo na programação, cara. Até mesmo na programação. Eu praticamente estou viciado, né, lá no Cloud Code em bater papo com ele lá, com as ferramentas de IA, para poder desenvolver minhas coisas. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas que a gente criou aqui internamente que hoje, basicamente, eu não boto mais a mão no código. E agora, acho que recentemente, né, eu não lembro agora qual foi, peraí, deixa eu ver aqui, eu não lembro qual foi, peraí, só um minuto. Aqui foi o CEO da Spotify, né, o CEO da Spotify falou que, cara, desde dezembro, né, já tem, então a gente está gravando esse vídeo tem uns 3 ou 4 meses, que os programadores deles não escrevem mais código. Então, cara, a gente está chegando num momento difícil. Eu sei que vai ter os puristas, vão ter os negacionistas de IA, que vão vir aqui e falar, não, mas não serve, mas não... Cara, olha, o negócio está evoluindo de um jeito que a gente está vendo, realmente, eu acho que 26 a 28, tá? E aí é um achismo do Túlio mesmo, tá? Mas eu acho que nesse ciclo entre 26 e 28, a gente vai ter uma mudança por completo em como as empresas de software, como as empresas de tecnologia trabalham, em como elas desenvolvem, como elas pensam produto, em como elas montam modelo de negócio. Isso vai mudar drasticamente da água para o vinho nessa jornada de 26 a 28. Tá? 26, 27, 28, esse triênio vai ser muito marcante. A partir de 28, eu acredito muito que a gente vai ter um novo cenário, um novo modelo, que aí sim, esse modelo que se estabelecer a partir de 28, aí é um modelo que ele vai durar mais um tempo. Então, não vai durar tanto quanto o modelo tradicional de RP que a gente teve aí durante vários anos durou. Não vai durar tanto, porque a tecnologia agora tende a exponenciar cada vez mais. Mas eu acredito muito que a partir de 28 a gente vai ter algo mais consolidado, que vai falar assim, opa, dá para fazer um planejamentozinho ali de médio prazo dentro daqui a gente faz. Mas antes disso,
desse período de 26 a 28 vai ter muita mudança. Então os negacionistas, cara, se você não correr atrás, não se atualizar, não estudar, não tiver com a cabeça aberta, eu literalmente não sei o que vai acontecer, sabe? Mas a certeza que eu tenho é que vai mudar. Isso eu tenho certeza, porque já mudou pra mim, cara. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, até o final do vídeo, fica comigo aí, que eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta já que a gente desenvolveu aqui dentro, que a gente está usando, e que é um negócio absurdo com relação à produtividade e escala humana. Quando a gente montou o modelo de negócio que a gente tem hoje na empresa, que inclusive nós já estamos remodelando esse modelo de negócio. Nós fizemos um modelo de negócio que acreditava que ia durar até um tempo, e a gente parou no começo desse ano e falou assim, cara, não tem jeito, tem que jogar tudo fora, e a gente vai ter que montar um outro modelo, porque o que está acontecendo é diferente. O que está acontecendo não tinha como prever, e a gente tem que se adaptar a isso e não pode fazer um plano muito longo. Tá? Então isso que eu estou falando com vocês é o que a gente está vivendo aqui. Por quê? Porque o que a gente tem nas mãos hoje entregou em escala humana, né, uma produtividade absurda. Então o que antes a gente precisava de 5, 6, 7, 10 pessoas para fazer, hoje você faz com uma, duas. Sabe? Então um negócio assim muito absurdo. Então ou a gente mantém, né, a mão de obra ali das pessoas e aumenta muito a produtividade, escala na velocidade absurda o resultado, se o mercado comportar, ou se não, você começa a aumentar a margem porque você vai ter menos pessoas para fazer aquele trabalho. Não tem jeito, tá? Mas nosso foco principal aqui não é nem falar de modelo de negócio, é a gente bater um papo sobre essa questão da interface, da construção do software, de como vai funcionar esse software para entre 2026 e 2028, que a gente já está vivendo hoje, tá? A gente tem um grande problema hoje que a gente chama de labirinto digital, né? Quando a gente tem um software tradicional, que são excesso de menus, submenus. Como eu já falei, a curva de aprendizado é exaustiva demais, as interfaces são muito saturadas, são sujas, são muitas coisas. E o que faz isso na operação? Faz com que o time perca tempo, sabe? A operação do teu cliente perca muito tempo fazendo coisas repetitivas que poderiam já ser automatizadas no dia de hoje. Eu não estou nem falando necessariamente de coisas muito complexas ou de coisas onde a gente vai pegar a IA e vai largar na mão da IA. Não. Tem coisas dentro do mercado hoje que já poderiam estar automatizadas, tá? Automatizadas. Porque é uma evolução, a escadinha da IA é uma evolução, né? A gente concentra dados, a gente automatiza alguns processos e depois a gente dá autonomia em alguns processos. Mas a parte de automatização, ferramentas de automatização, como a N8N e outras, que já existem no mercado, já poderiam estar entregando certo nível de produtividade para muitas empresas de tecnologia, mas que não surfaram essa onda, não conseguiram implementar ainda. Por quê? Porque a produtividade interna dessas empresas ainda é muito baixa. A gente está trazendo um legado muito grande ainda, a gente está com um legado gigante nas costas ainda, que a gente traz de anos, e conseguir fazer esse transatlântico lá, manobrar, não é fácil, é difícil, mas a gente vai ter que acordar e trazer os benefícios dessa produtividade para dentro da nossa empresa, para a nossa empresa de tecnologia, porque senão dificilmente a gente vai conseguir acompanhar a evolução desse mercado. Quer ver? Deixa eu compartilhar com você aqui. Olha só, antes a gente tinha experiências extremamente confusas como essa que você está vendo aí. Ó, a gente tinha tela confusa, interface com muitos dados e tal. E isso hoje a gente está vivendo o que a gente fala ali, a era do prompt, tá? Ao invés de eu entrar numa tela para buscar informação, preencher um monte de filtro, uma coisa que eu acho horrível em muito software, por exemplo, é quando o cara bota o filtro antes do relatório, sabe? Eu já peguei muito software assim. Você entra lá, relatório, aí abre uma tela cheia de campo de filtro, que ele tem que preencher os filtros todos para depois gerar o relatório. Cara, isso é uma improdutividade muito grande dentro da tua software house, dentro do teu software, né? E hoje, cara, o que está mudando é para isso aqui, com a IA, com os MCPs, servidores MCPs e tudo mais. Cara, é você abrir um prompt e falar, eu quero um relatório de vendas, e se puder botar para o cara falar, ao invés de digitar, melhor ainda. Sabe, ó, eu quero um relatório de vendas, tá? Onde esse relatório tenha as vendas desse mês, organizado por isso, por aquilo e tal. E pronto, o sistema gera e traz o relatório para ele. E aí muda um pouco até o conceito, porque nesse jeito o cara vai fazendo uma análise em tempo real ali, que muitas das vezes não precisa nem ser um relatório com gráfico, com dashboard, não. É um relatório em texto ali, como se fosse uma conversa. Ó, seu produto mais vendido esse mês foi isso, e vai trazendo ali, o cara vai interagindo e vai fazendo outras perguntas.
a gente começou a viver isso. A tomada de decisão ela precisa ser mais ágil, precisa de mais rapidez, mais eficiência, foco total na tarefa, sabe? Esse é o grande objetivo, tá? E aí, a gente tem qual que é a grande revolução que vai acontecer dentro do mercado de software, tá? É a IA e a linguagem natural, tá? A linguagem natural. São esses dois pontos que vão vir para dentro da tua operação e não vai ter jeito, cara. Eu acho que não vai ter jeito, não tem para onde fugir. Para quem trabalha com tecnologia, para quem tem software, para quem tem SaaS, tem RP, CRM ou qualquer coisa, tá? Você precisa ter softwares que entendem humanos. O processamento, na maioria das vezes agora, é em linguagem natural, não é mais com um monte de filtro, com um monte de coisa, tá? Execução de comandos complexos de forma muito simples, tá? E automação sem script manual. Eu vou mostrar para vocês, tá? Fica comigo que eu vou mostrar para vocês um processo desse acontecendo ao vivaço aqui junto com vocês. E algo da nossa operação, tá? Algo que era feito manual, nós pegamos e colocamos dentro de agentes autônomos para resolver isso e ficou muito legal. A gente consegue ganhar uma produtividade muito grande e em linguagem natural. Isso que é o ponto. É IA e linguagem natural. Então você já precisa olhar, começar a olhar para o teu cliente, começar a olhar para o teu produto, começar a olhar para a realidade, o foco. A gente sempre ouviu falar muito em foco no cliente. Foco no cliente eu acho que nunca foi algo tão necessário quanto agora. Por quê? Porque agora os softwares que, na verdade, na minha visão, vão ter mais valor são aqueles que entendem muito bem o dia a dia do cliente, tá? E tem uma chave aqui, tem um ponto fundamental, que é o seguinte, cara. Software house, muitas das vezes, ela tem uma briga ou tem atritos junto com o cliente porque ela quer mudar a forma do cliente de trabalhar. Ela quer mudar a forma de como o cliente faz. Isso não cabe mais. O cliente é dono do processo, tá? Nos dias atuais, o cliente tem o processo dele. Aonde o teu software entra e faz a diferença? É quando você entende o dia a dia dele, tá? E você não muda a forma como ele faz. Você facilita a forma como ele faz. Então, vou dar um exemplo bem simples, tá? Isso acontece muito no setor de restaurante, por exemplo. O cara tem lá um software que, no dia a dia, na correria, ele vai fazendo pedido ali, mas ele não vai emitindo as notas lá do que ele passa no cartão de crédito na hora do cliente ali no restaurante. Isso acontece. E muitas empresas fazem o quê? Elas deixam no final do dia, vai lá, pega tudo aquilo e emite as notas, tudo no final do dia. Essa operação, dificilmente, você vai conseguir mudar ela no cliente. Não adianta você botar uma tela bonita e falar assim, não, porque agora, toda vez que você emitir, passar um prato aqui, alguma coisa, você vai fazer isso e vai emitir a nota. O cara com a fila gigante, ele vai fazendo do jeito mais fácil aqui e vambora. Agora, se eu não mudar a rotina dele, mas eu conseguir fazer com que a nota seja emitida sem mudar a rotina dele, é aí onde o software tem valor. Ou, se no final do dia, se eu não mudei nada na rotina dele, mas no final do dia, às 5 horas da tarde, um agente ou alguma coisa que ele aperte só um botão e já seja inteligente para entender todo o processo e emitir todas aquelas notas e avisar para ele só que, todo movimento de hoje já tá correto, já foi feito, entendeu? Então, é sobre isso, é sobre entender a rotina do cliente e facilitar, não é mudar como é que ele faz, que ele já está fazendo. E aí você vai botando elementos, temperos a mais, sabe, que vai deixando mais fácil, que o cara fala, uau, que legal, uau, que bacana, agora eu não preciso mais fazer isso, eu não preciso mais clicar aqui, eu não preciso mais abrir essa tela, não precisa, poxa, que legal. E isso daí começa a ter mais valor na operação do cliente, tá? Eu trouxe um exemplo que eu sei que acontece aqui. Algumas empresas já estão fazendo isso, né? Algumas empresas já criaram algumas coisas, né, que estão ajudando isso. Um dos grandes segredos do Notion foi isso, o quanto o Notion facilitava a escrita. Antes você queria fazer uma lista, era um aplicativo, queria fazer tal coisa, o Notion trouxe tudo, integrou tudo, ficou muito mais fácil. O Copilot da Microsoft, apesar de ter algumas melhorias mais a serem feitas, mas tem ajudado nisso. A Salesforce está começando a trabalhar isso dentro do CRM dela, né? A Google também, a Google é o maior exemplo disso, né? O que a gente está falando hoje sobre a era do prompt, a Google fez isso há anos atrás, quando lançou lá a busca, que é só o software dela é só uma caixinha, cara. Só uma caixinha.
Entendeu? E com linguagem natural você faz uma pesquisa. Então a Google foi pioneira nisso e ditou uma tendência para o que a gente está vivendo hoje nessa era dos chatbots. Então, chatbots, né? Ó. Então, a mágica da linguagem natural. Quando eu falo, é assim, o que vai acontecer no teu RP, no teu CRM lá? Resuma as vendas da semana. Toma aqui. Cria um fluxo de automação. Toma aqui o fluxo de automação. Ó, envia esse arquivo para o time. Sobe o arquivo. O máximo que ele vai perguntar é qual time, qual squad. Essa daqui, pronto, todo mundo recebe. Tá? Não precisa mais ficar abrindo um monte de aba para fazer um monte de coisa. O software começa a ser mais inteligente para isso, sabe? E isso é um grande diferencial nessa nova era da IA. E aí a gente tem esse fluxo, tá? Então a gente tem a entrada, tá? Que é o gatilho humano, tá? Muitas das vezes, às vezes nem sempre, às vezes é só configurado e isso acontece de forma autônoma, mas um gatilho humano. Então resuma as vendas da semana. Tá, o motor entende isso, a IA entende isso, processa essa linguagem natural, traduz isso em comandos e tudo mais, e tem uma automação invisível acontecendo por trás, tá, que é aí aonde entrega a produtividade humana. Eu vou mostrar isso já para vocês, tá, aonde entrega a produtividade que o humano não conseguiria te entregar, tá, e devolve isso gerando valor para o cliente. Esse é o fluxo que a gente tem, o fluxo nessa cadeia, nessa nova era do SaaS aqui dentro. E a gente tem um desafio, né? Nem tudo vai ser prompt, porque a gente vai ter uma resistência à mudança natural, inclusive dentro das próprias empresas, tá? Risco de segurança e privacidade tem que ser levado a sério, tá? Porque agora a IA tem acesso a tudo, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Necessidade de design híbrido nesse período de transição entre 26 e 28, a gente vai ter que ir adaptando aos pouquinhos, e algumas barreiras técnicas ainda para integração. Mas o foco, com certeza, é o design centrado no humano, né? Fazer uma transição suave nesse período, feedbacks contínuos dentro do sistema, treinamento e adaptação, né? E interfaces que vão aprendendo com a gente, tá? Deixa eu mostrar para vocês, porque nós temos uma operação aqui, nós somos uma das maiores aceleradoras de software house do Brasil, tá? Inclusive é pioneira nesse movimento de implementação e automatização de IA dentro de software houses tradicionais, tá? Então, antes de eu te mostrar o que a gente já aprontou aqui, a nossa ferramenta, o que a gente fez aqui, que realmente virou o jogo pra gente aqui dentro, antes de eu te mostrar ela aqui e o que a gente está construindo, é o seguinte, olha só, se você é dono de software house, empresário, trabalha numa software house e precisa estar antenado com a tecnologia, eu vou te fazer um convite. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link da nossa comunidade gratuita. Nossa comunidade gratuita, que é a Aliança Exponencial. Você vai entrar aqui na Aliança Exponencial, você vai entrar na nossa comunidade, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, você vai entrar no nosso portal que tem lá com você, com cursos e treinamentos e muita coisa legal dentro do portal, é gratuito. Você pode clicar aqui embaixo, entrar e fazer parte da Aliança Exponencial. Lá dentro você vai ficar por dentro de tudo que tem do bom e do melhor para esse mundo de software, RP, SaaS, tudo que você está ligado a nível de tecnologia, de negócios que você precisa para exponenciar o resultado da tua software house. Você vai clicar aqui, ó, e vai fazer parte com a gente da Aliança Exponencial, tá ok? Então, ó, te espero lá dentro. E agora, vem comigo que eu quero te mostrar aqui, para a gente ver aqui, olha só. Nós aqui somos nós somos um acelerador e uma das etapas que a gente faz, né, a gente precisa muito de rede social. A gente precisa muito da rede social para poder estar fazendo postagens e tudo mais e tal. Então tem squads que cuidam aqui da parte de postagens e redes sociais e tudo mais, né? E, cara, se você for pegar aqui o que você precisa, por exemplo, para fazer uma postagem em escala, né, numa empresa, você precisa... você vai ter um líder que vai cuidar de uma squad, você vai ter que ter um copywriter, né, para entender ali do mercado e tal, e gerar uma boa copy sobre o que precisa ser feito, o que tem que ser postado. Você vai precisar de um social media para entender melhor os horários, qual tema está sendo mais relevante, qual tema está gerando mais engajamento e tal, para fazer todas essas pesquisas. Vai precisar de um designer gráfico para fazer a arte efetivamente, e volta para o social media para ele fazer o agendamento, postagem e tudo mais. Legal? Então você tem um time que te dá um custo e que tem um tempo. Então imagina uma postagem dessa, o copywriter para fazer pesquisa e tudo mais, um tempo. O social media para entender, analisar, ver relatório e tal, um tempo. O designer para fazer a arte, um tempo. Tudo isso leva um tempo para fazer. Então uma arte que possivelmente aí vai levar meio-dia, na melhor das hipóteses, meio-dia você faz uma arte
para postar uma arte bem feita, seguindo todos os padrões, tudo que precisa ser feito para gerar resultado. Legal? Você vai levar um meio-dia aí para fazer. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um fluxo de uma squad de agentes dentro de uma ferramenta nossa, tá? Uma ferramenta que a gente desenvolveu, tá? Então a gente tem um fluxo aqui, cada quadradinho desse aqui é um agente, tá vendo? Então eu tenho o líder da squad, e esse agente, ele tem o prompt, ele tem todo o ensinamento, as skills dele. Você tem um gerente dessa squad, tá? Então eu converso aqui com o líder da squad delega essa demanda pro gerente, o gerente entende o que tem que ser feito, e aí nós temos aqui os colaboradores, a galera que bota a mão na massa efetivamente, tá? Um Thread Hunter, que é o quê? O Thread Hunter, ele vai buscar na internet, vai fazer pesquisa sobre o que está mais relevante sobre aquele tema, legal? Que a gente está discutindo. Depois que ele tiver com a pesquisa pronta, entra um data miner que ele vai buscar dados, artigos científicos, postagens, posts e tal, para poder embasar aquilo dali. Aí ele manda isso tudo para um copywriter, o copywriter prepara toda a copy desse anúncio, desse criativo, né, que vai para a rede social, manda para o designer já conhece a empresa, já conhece o padrão de arte da empresa, já conhece tudo sobre a empresa, todo o briefing da empresa, ele recebe esse copywriter, produz a arte, tá? O social media pega, valida se essa arte, se esse conteúdo tá ok, e passando pelo social media, volta para o gerente pergunta para mim quando eu quero postar isso, tá? E aí o agendador aqui, uma pessoa só para fazer o agendamento da postagem tá ali. Então eu tenho toda uma squad que funciona de forma autônoma, tá? Aqui dentro só com com linguagem natural e com prompt. Quer ver? Ó, vamos lá. Quero uma postagem sobre o fim das interfaces complicadas nos softwares e a nova era dos prompts. Ó, vou mandar isso aqui pro nosso time. Ó, então o líder já pegou, ó, do squad já pegou os detalhes do cliente, olha só. Passou ali pro gerente da squad, aí o gerente já mandou o Thread Hunter pesquisar sobre isso. Olha só, ó, ele tá indo lá no Google Trends, fazendo pesquisas sobre esse conteúdo. Ó, agora tá voltando ali, ó. Agora já gerou o resultado, o Data Miner tá buscando agora artigos que tenham a ver com essa postagem. Agora o copywriter já pegou e já vai estar fazendo a copy desse anúncio, tá? Ó, desse anúncio, desse criativo, ó, já fez a copy. O designer agora vai pegar esse conteúdo todo e vai gerar a arte pra gente. Olha aqui, ó. Agora imagina isso no teu software, na tua operação para o teu cliente. Começa a pensar aí o que você pode pegar parecido com isso para automatizar um processo do teu cliente que depende de 2, 3 pessoas para fazer, cara. E que muitas das vezes é só trabalho de input e output, sabe? E você poderia estar preparando isso daí para o teu cliente. Imagina se você chega com um recurso desse e mostra para o teu cliente. Como é que o teu cliente vai ficar? Fala assim, caramba, cara, agora acontece desse jeito? Acontece. Olha lá, já fez a arte aqui, ó. Ó, a arte no padrão, que é o padrão da Exponencial, já trouxe a logo da Software House Exponencial aqui, ó, tá vendo? A nova era do prompt, a social media vai validar, ó, validou, social media validou, agora ele volta para mim, o gerente pergunta, quando é que eu quero postar? Vou botar aqui o dia que eu tô gravando aqui, dia 21/2/2026, vou botar daqui a pouquinho às 12 horas, ó, e 30 minutos, tá vendo? Ó, pronto. Botei aqui, agora o gerente vai pegar esse trabalho, olha só, mandou para o agendador vai fazer o agendamento e daqui a pouquinho, daqui a meia horinha, no horário que eu estou gravando o vídeo aqui, daqui a meia horinha, esse post vai estar lá nas nossas redes sociais. Olha só, dá ou não dá para você olhar assim e falar assim, uau, caramba, olha só, e eu ia levar pelo menos meio-dia para estar fazendo isso aqui. Se a gente fosse passar para o time, todo mundo, cada um fazendo a sua etapa direitinho. Então, essa é a nova era do software, essa é a nova era do SaaS, não tem jeito. Não é que tudo na tua operação vai virar agente, tudo na tua operação vai ter IA fazendo, não é. Mas, com certeza, existem algumas coisas, seja internamente na sua software house, seja externamente para o seu cliente, que você vai poder automatizar e vai poder colocar dentro de uma estrutura nova de IA e linguagem natural para poder gerar um resultado fantástico
na tua operação interna ou para os teus clientes, legal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, desse novo formato de vídeo. A gente se encontra em breve em mais um vídeo aqui no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu!